Mais 2 pessoas teriam sido vítimas do golpe da troca de etiqueta de mala no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. Movimento do Sem Terra invade a sede do INCRA em Maceió, capital de Alagoas. 35 mil famílias estão desabrigadas pelas chuvas que caem sem parar no Maranhão. Produção de veículos cresce 20%, mas brasileiro prefere os carros de vários quilômetros de rodagem. Presidente Lula completa 100 dias de governo sem anunciar grandes novidades. Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, diz que vai tentar um novo mandato. Chuva de atestados cai sobre as mesas dos chefes depois de um fim de semana marcado por jogos de grandes times de futebol. E no Peru, quem faz sucesso é um professor que atravessa um rio com os alunos nas costas para que não deixem de estudar. Agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. Mais de 50 municípios do Maranhão estão em situação de emergência por causa das fortes chuvas. No domingo, o presidente Lula sobrevoou o estado para verificar a situação das mais de 35 mil famílias desabrigadas. Mais de 35 mil famílias estão desalojadas no Maranhão após as fortes chuvas que atingiram várias cidades do estado. 53 municípios já obtiveram do governo federal reconhecimento da situação de emergência pública e 11 prefeituras ainda aguardam resposta da União. No domingo, o presidente Lula esteve no Maranhão e sobrevoou as áreas atingidas. Lula desembarcou no município de Bacabal, que sofre com as chuvas desde o dia 9 de abril. Lula fez um discurso onde prestou solidariedade às famílias atingidas, mas não fez anúncios. Segundo o governo federal, mais de 8,5 milhões de reais foram enviados pelo Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional ao Maranhão para atender os atingidos por enchentes e alagamentos desde o começo do ano. O Ministério da Saúde também está auxiliando os moradores do estado e enviou técnicos e kits de primeiros socorros com antibióticos e outros medicamentos para atender pelo menos 1.500 pessoas por 3 meses. De Brasília, Jaqueline Fonseca. Em São Paulo, a direção da empresa de saneamento básico do estado prometeu que vai analisar o que está acontecendo em algumas regiões da cidade que não tem coleta de esgoto e, mesmo assim, recebem boleto para pagar tarifa. O acordo foi fechado pelo presidente da Sabesp, André Salcedo, com a deputada Tabata do Amaral, do PSB, que entrou com uma ação para evitar a cobrança, que é considerada abusiva e ilegal, como acontece na favela Vietnã, no Jabaquara, na zona sul da cidade. E a Companhia de Água e Saneamento do Estado de São Paulo, a Sabesp, aumentou o preço da conta de água em quase 10%. O reajuste foi autorizado pela Agência Reguladora Paulista na noite da última quinta-feira. A decisão levou em conta fatores como a inflação do índice de preços do consumidor e o resultado de uma revisão tarifária extraordinária. Os novos valores serão cobrados a partir do dia 10 do mês que vem. Além das 2 brasileiras que estão detidas na Alemanha há mais de um mês, pelo menos outras 2 pessoas foram alvo da quadrilha que troca a etiqueta de identificação das malas de passageiros em aeroportos com o objetivo de transportar drogas para o exterior. Um dos casos aconteceu no dia 3 de março com uma passageira que saiu do aeroporto de Goiás com destino ao de Guarulhos, em São Paulo, para seguir para a França. A mala da vítima foi apreendida no aeroporto francês, mas ela não foi presa porque no aeroporto outros 2 homens integrantes da quadrilha tentaram pegar a bagagem com a droga antes dela. Os 2 homens foram presos, sendo um deles brasileiro. E no dia 26 de março, um outro brasileiro foi detido com malas com drogas em Lisboa, Portugal. Ele chegou a alegar que teve as malas trocadas. Ele foi preso e confessou que fazia parte do esquema. De acordo com a Polícia Federal, as malas eram trocadas dentro da área restrita do Aeroporto Internacional de São Paulo. O local é monitorado, mas o grupo fazia alteração em um ponto cego das câmeras.
A polícia de São Paulo prendeu 3 pessoas nesta segunda-feira acusadas de invadir o pátio estação de trem de Presidente Altino, da linha 9 Esmeralda, com ferramentas específicas de corte. A Via Mobilidade afirma que vem sofrendo com diversos atos de vandalismo e que, pelo padrão, pode se tratar de ação deliberada para prejudicar suas operações. Segundo a concessionária, nesta madrugada, os agentes de atendimento e segurança flagraram as 3 pessoas com ferramentas específicas de corte de cabos e fios. 2 estavam dentro do pátio, enquanto outra ficou do lado de fora, dando cobertura. Também foi verificado outro ato de vandalismo na linha 9 Esmeralda, com corte de fios próximo à estação de Presidente Altino. Essa foi a 5ª ação de vandalismo em menos de 3 dias, de acordo com a Via Mobilidade. Na ocasião, os invasores tamparam a caixa de fios com o concreto após o corte, o que teria dificultado a identificação dos pontos violados. O ato impactou na queda da sinalização entre 7 estações, de Jurubatuba a Berrini, o que afetou a visualização, a suspensão e o controle das operações. A equipe de manutenção destacou que a Via Mobilidade trabalha para identificar os pontos onde acontece ato de vandalismo e estabelecer a sinalização o mais rápido possível para evitar prejuízo aos passageiros. A internet e a telefonia de todo o país também sofrem cada vez mais com o roubo de cabos e fios. E o estado recordista nas estatísticas é São Paulo. Um dado alarmante. Criminosos furtaram ou roubaram mais de 4 milhões e 700 mil metros de cabos de telecomunicações no Brasil em 2022. Esse número é 14% maior em comparação a 2021. Segundo o levantamento da Conexis Brasil Digital, que representa as empresas de telecomunicações e conectividade, 7 milhões de clientes ficaram sem acesso à telefonia e à internet por causa desses crimes. São Paulo lidera o ranking dos estados que mais sofrem com roubos e furtos de cabos de telecomunicação. No ano passado, a perda foi de pouco mais de 1 milhão de metros. Em seguida, aparece o Paraná, também na casa de 1 milhão de metros de cabos furtados ou roubados. E em terceiro lugar, Minas Gerais, com pouco mais de 626 mil metros. Para reduzir os roubos e furtos de cabos, as empresas do setor de telecomunicações defendem a aprovação do projeto de lei 5.846, de 2016, que tipifica e aumenta a punição para esses crimes. Outra reivindicação das empresas é a punição para receptadores dos equipamentos roubados ou furtados. De São Paulo, Leonardo Félix. O homem que matou 4 crianças em uma creche de Blumenau, em Santa Catarina, na semana passada, agiu sozinho. A conclusão foi divulgada pelo delegado-geral catarinense Ulisses Gabriel, depois da análise do celular do assassino. O criminoso está preso preventivamente. Um caçador paulista foi preso e multado em R$10 mil por policiais militares ambientais de Mato Grosso do Sul, após ser flagrado com mutuns mortos em embarcação no município de Caracol. Policiais militares ambientais estavam no Rio Apa, cerca de 80 quilômetros da cidade de Caracol, quando viram essa embarcação com 3 pessoas e decidiram fazer uma abordagem. Houve uma perseguição, mas em pouco tempo os fugitivos foram alcançados. No barco foram encontrados estes 2 rifles e diversas munições, além destes 2 mutuns mortos, sendo uma fêmea e um macho. Um homem de 42 anos, morador em Araçatuba, em São Paulo, assumiu ser o dono das armas e ter abatido os animais durante uma caça a javalis, animal para o qual possuía licença. Ele apresentou a documentação das armas e munições, mesmo assim o material foi apreendido, juntamente com o barco e o motor de popa, por terem sido utilizados no crime ambiental de caça ilegal. O homem então foi preso e levado para a Delegacia de Polícia Civil de Caracol. Ele responderá por crime ambiental, com pena de 6 meses a 1 ano e meio de prisão, agravada pelos animais estarem em extinção. O caçador também foi autuado administrativamente e multado em R$10 mil. A multa será julgada pelo IMASU, o Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul. Um relatório da Sociedade Brasileira de Radioterapia revelou que, em média, 73 mil pacientes com câncer não conseguem fazer tratamento de radioterapia nas unidades do Sistema Único de Saúde todos os anos. O documento entregue ao Ministério da Saúde foi divulgado pelo jornal Folha de São Paulo e apontou que entre 2008 e 2022, 1 milhão e 100 mil pessoas não tiveram acesso à radioterapia,
um dos principais tratamentos contra o câncer, ao lado da quimioterapia, cirurgia e sessões de imunoterapia. Nesses 15 anos, a demanda pelo serviço na rede pública foi estimada em 2.800.000 pacientes, mas apenas 1.700.000 receberam o tratamento. Dentre os entraves para o acesso, os membros da Sociedade Brasileira de Radioterapia destacam o número insuficiente de aparelhos de radioterapia no sistema público, equipamentos ultrapassados e menos eficazes, além da defasagem na tabela do SUS para o pagamento dos tratamentos. Em 2012, foi lançado um plano de expansão de radioterapia pelo Ministério da Saúde, mas apenas 58 dos 91 aceleradores lineares propostos no projeto foram instalados. De acordo com o relatório, 53 estão com licença de operação e 5 aguardam a tramitação de documentos e licença da Comissão Nacional de Energia Nuclear. Estima-se que até 2030 o país precisa de 230 equipamentos novos para acompanhar a demanda de pacientes com câncer. Segundo o Instituto Nacional de Câncer, a doença é um dos principais problemas de saúde pública no mundo e é uma das 4 principais causas de morte antes dos 70 anos em diversos países. Por ser um problema cada vez mais comum, o quanto antes for identificado, maiores são as chances de recuperação. E a seguir, ministro Fernando Haddad promete entregar regra fiscal até sexta-feira sem falta. E ainda, a produção de veículos cresce, mas brasileiro ainda prefere carros de vários quilômetros de rodagem. A produção de veículos no Brasil cresceu 20% em março. A comparação foi feita com o mesmo mês do ano passado. Significa que deu certo a estratégia das montadoras de ajustar a fabricação com menos dias trabalhados e dar férias coletivas para vários funcionários. Mais de 220 mil veículos de todos os tipos foram colocados no mercado e as vendas aumentaram 35%. Os números são positivos, mas continuam abaixo do nível de antes da pandemia. O preço dos combustíveis deixou a liderança dos principais motivos para os brasileiros não comprarem um veículo novo. A pesquisa Ipsos Drivers, realizada em dezembro e divulgada agora, mostrou que a ordem voltou ao normal. O custo para manter um carro, o que inclui manutenção, seguro e impostos estaduais, voltou ao topo do ranking, com mais de 34% das respostas dos 1.200 brasileiros que responderam o levantamento online. Em segundo lugar, apareceu um dos atuais vilões de qualquer compra, que são os juros dos financiamentos, com 32,5% das respostas. Empatados nos mesmos 32,5% das respostas, aparecem os combustíveis, que em junho do ano passado atingiram a média de R$ 7,30. Estes são os principais motivos para o consumidor deixar o carro na concessionária e procurar alternativas, como transporte público e aplicativos. E quem não procura um carro novo fica com o usado mesmo, sem pensar em trocar, porque já sabe o quanto vai gastar, sem acrescentar nada ao orçamento. A produção e venda aumentaram, mas o que está fazendo sucesso mesmo no mercado são os veículos usados. E quanto mais usados, melhor para o bolso do consumidor. Preços, juros altos e a dificuldade de crédito para a compra de veículos 0 quilômetro são alguns dos motivos para o aumento das vendas dos usados. Não aqueles seminovos, mas os modelos com mais de 10 anos de uso. Segundo a FenaBrave, a Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores, esse mercado ganhou força nos últimos 4 anos, quando a comercialização dos chamados jovens usados caiu de 64% do total das vendas em 2019 para 51% no ano passado. Enquanto a participação dos carros acima de uma década de uso nesse mercado passou de 36% para 49% no mesmo período. A faixa que ganhou mais força foi a de carros de 11 a 15 anos de uso. Agora, em 2023, o destaque foi dos automóveis acima de 13 anos, que entre janeiro e março corresponderam a quase 22% das transferências de propriedade. Foram 3.300.000
360 mil unidades transferidas no período, de acordo com a Fenauto, a Federação Nacional das Associações dos Revendedores de Veículos Automotores. Essa mudança na aquisição de veículos que vem do menor poder aquisitivo da população preocupa órgãos como a Fenabrave, já que, como pontua a entidade, automóveis mais velhos são menos seguros, poluem mais e são grandes responsáveis por congestionamentos por quebrarem em vias públicas. A alternativa, então, pode estar nos veículos elétricos, que poluem menos. E, segundo a Associação Brasileira do Setor, a venda destes carros aumentou 50% no primeiro trimestre de 2023, em relação ao mesmo período do ano passado. Apenas em março foram emplacados 5.989 unidades, alta de 55,5% em base de comparação anual, de acordo com a Associação Brasileira do Veículo Elétrico. Os números confirmam o aquecimento do mercado de eletrificados leves no Brasil no início deste ano. Nesta categoria incluem-se os automóveis híbridos plug-in, BEV e PHEV, que podem ser recarregados por conector externo, e os não plug-ins HEV, somando veículos comerciais leves, utilitários e SUVs. A frota total de veículos eletrificados em circulação no país até o final de março totalizou 141.291 unidades, de acordo com a ABVE. Mas uma dúvida que ainda não foi devidamente esclarecida é se os veículos elétricos emitem menos gás carbônico na atmosfera do que os outros. Com a iminência de tomada do mercado cada vez mais próxima, estudos acerca dos carros elétricos têm surgido de maneiras também mais expressivas. Mas um estudo realizado pela Stellantis, gigante do ramo automobilístico, apresentou os resultados de um teste com um veículo alimentado com 4 fontes distintas de energia para mostrar o potencial do etanol brasileiro. O automóvel foi abastecido com etanol e comparado em tempo real com a mesma situação de rodagem em 3 alternativas: gasolina, 100% elétrico abastecido na matriz energética brasileira e 100% elétrico abastecido na matriz energética europeia. O veículo percorreu 240 quilômetros e os resultados foram: com gasolina, o veículo emitiu cerca de 60,64 quilos de dióxido de carbono. Na segunda posição, aparece o veículo 100% elétrico com energia europeia, onde foi emitido 30,41 quilos de CO2. Na sequência, veio o etanol, que liberou 25,79 quilos de CO2. No estudo, o menos poluente foi o veículo 100% elétrico abastecido com energia brasileira. 21,45 quilos de dióxido de carbono foram liberados. Para os cientistas, essa pesquisa foi importante para demonstrar que, mesmo com fontes possivelmente renováveis e verdes, as energias que abastecem o veículo podem impactar mais no meio ambiente do que um carro abastecido com etanol. Isso porque, na Europa, grande parte da energia elétrica é gerada a partir de fontes poluentes, como termoelétricas a carvão, óleo ou gás. Quando o veículo foi abastecido com energia brasileira, foi menos poluente, pelo fato dela ser mais renovável, com grande participação de fontes hídricas, mas também solar e eólica. Dessa forma, diferentemente do que muitos imaginam, a América do Sul poderá ser o berço desse futuro que está se desenhando. Isso porque a região é rica em produção de energia renovável e a utilização de veículos elétricos por aqui pode ser um pontapé inicial para outros países partirem para a produção de energias verdes. A nova regra fiscal do governo será enviada ao Congresso junto com o projeto de lei de diretrizes orçamentárias. É com a LDO que o governo faz o orçamento do ano seguinte. A promessa foi feita hoje pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad. De acordo com a lei, o projeto tem que ficar pronto até o dia 15 de abril, que cai no próximo sábado.
Começando mais uma semana no mercado financeiro, com os investidores assimilando a perspectiva de alta dos juros nos Estados Unidos, após a divulgação de novos dados fortes de emprego no país, o dólar fechou em alta nesta segunda-feira de 0,17%, cotado a R$ 5,06 na venda. E a Bolsa de Valores fechou em alta de 1,02% aos 101.846 pontos. O índice de inflação IGPDI, calculado pela Fundação Getúlio Vargas, foi negativo em março. Fechou o mês passado em baixa de 0,34%. Com o resultado, o indicador, que tem maior peso dos preços pagos aos produtores, recuou mais de 1% nos últimos 12 meses. E o Pix bateu novo recorde. Em apenas 24 horas, os brasileiros fizeram 122 milhões e 400 mil transações através do sistema de movimentação instantânea. Com isso, segundo o Banco Central, na última quinta-feira, foram movimentados 63 bilhões de reais. O setor cultural cresceu mais do que a economia brasileira entre os anos de 2012 e 2020. Dados de um estudo realizado por pesquisadores de diversos países mostraram que a média de salário e o índice de formalidade dos trabalhadores da cultura são maiores. Nesse período, a indústria da cultura cresceu quase 80%, enquanto a economia nacional avançou pouco mais de 50%. Dados que puderam ser sentidos na somatória do PIB brasileiro. Em 2012, por exemplo, a participação do PIB da cultura na economia do país era de pouco mais de 2,5%. Em 2020, essa porcentagem subiu para mais de 3%. Esse setor expandiu tanto seus horizontes que no ano passado contribuiu mais para o país que a indústria automobilística. As chamadas indústrias criativas englobam moda, atividades artesanais, mercado editorial, cinema, rádio e TV, música, desenvolvimento de jogos digitais, serviços de tecnologia da informação com foco no setor, arquitetura, publicidade, design, artes cênicas, artes visuais, museus e patrimônios. Só em 2022, a economia criativa gerou mais de 300 mil empregos. Ao todo, 7 milhões e 400 mil pessoas trabalhavam no setor no ano, número 4% maior do que o registrado em 2021. A maioria dos trabalhadores da cultura mora em São Paulo. Além disso, a participação feminina no setor é maior que o restante da economia. Outro ponto importante a se destacar é a média salarial de R$ 2.808 que cada trabalhador do ramo ganha, o dobro da média salarial nacional. Uma mulher na Nicarágua decidiu inovar e resolver um problema que muitos passageiros enfrentam com o preço dos alimentos servidos a bordo de um avião. Ela levou uma marmita. Alicia Reis chamou a atenção quando distribuiu frango e batata frita para a família. E como não deixaram que ela levasse os talheres, não teve dúvidas. Todos comeram com as mãos. É bom saber que um passageiro pode levar comida durante a viagem, desde que embalada e sem cheiro. A Alicia, pelo jeito, pegou um voo bem econômico. E veja a seguir, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, diz que vai tentar um novo mandato. E aqui no Brasil, o presidente Lula completa 100 dias de governo sem anunciar grandes novidades. O governo Lula completou hoje 100 dias de gestão. Em uma reunião com os ministros e líderes do governo, foi feito um balanço das ações, mas nenhuma novidade foi anunciada. Sob o slogan "O Brasil voltou", a Secretaria de Comunicação divulgou um vídeo e apresentou um panorama de ações e investimentos federais em diversas áreas. O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, falou sobre a retomada do Minha Casa Minha Vida e do Bolsa Família, além do aumento do valor da merenda escolar, da isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 2.640 e do reajuste do salário mínimo. Quase 70% dos aposentados e pensionistas vivem com um salário mínimo. Passará agora, em 1º de maio, a ter ganho real acima da inflação, no primeiro ano de governo. E é referencial para 56
milhões de brasileiros. O presidente Lula detalhou os investimentos já feitos até agora e afirmou que, em alguns setores, os valores empenhados pelo governo federal nos 100 primeiros dias já ultrapassaram as cifras investidas pela gestão passada ao longo do último ano inteiro. O presidente destacou a seus ministros que é necessário ter otimismo e comprometimento para trabalhar pelos mais pobres que nada têm. Ninguém acredita num governo que levanta todo dia, o PIB não vai crescer, porque a economia não está muito boa, porque o FMI disse tal coisa, porque o Banco Mundial disse tal coisa, porque o mercado financeiro disse tal coisa. Olha, se a gente for governar pensando nisso, é melhor desistir. É importante que essa gente fale para a gente fazer diferente do que eles querem que a gente faça. Havia expectativa de que no marco dos 100 dias do governo federal houvesse o anúncio do lançamento de um grande pacote de investimentos. Isto porque o próprio presidente Lula havia dito que a partir dessa data seria momento de olhar para frente. Mas, em vez disso, Lula fez um balanço das ações realizadas pelo governo federal em cada setor e dedicou os primeiros minutos do discurso, que teve mais de 1 hora, a criticar o ex-presidente. Sem mencionar o nome de Bolsonaro, Lula disse que seu antecessor não tinha civilidade e não era um democrata. Afirmou ainda que os ataques de 8 de janeiro e a reação imediata dos 3 poderes às invasões marcaram o seu mandato e a história do país. Aquilo foi uma tentativa de golpe feita com a maior disfarçatez por um grupo de reacionários, por um grupo de fascistas, por um grupo de extrema-direita que não queria deixar o poder. Lula também falou sobre a proposta da nova regra fiscal e a reforma tributária. Dirigindo-se a Haddad, ministro da Fazenda, afirmou que tem certeza que o projeto será aprovado. Eu tenho muito orgulho do trabalho que foi feito nesses 100 dias. Apresentamos um novo arcabouço fiscal que traz soluções realistas e seguras para o equilíbrio das contas públicas, que dá um fim às amarras irracionais e sistematicamente descumpridas do falido teto de gastos, que garanta a volta do pobre ao orçamento e que possibilita a aplicação de recursos no desenvolvimento econômico do país. Amanhã, Lula vai embarcar para uma viagem à China. Os compromissos oficiais terão início quarta-feira. O presidente já devia ter ido, mas adiou por um problema de saúde. Desta vez, será acompanhado por 40 pessoas, incluindo empresários e autoridades do governo. Lula disse agora à noite que vai convidar o presidente chinês Xi Jinping a visitar o Brasil. Cerca de 1.500 trabalhadores sem terra invadiram a sede do INCRA no centro de Maceió, em Alagoas, hoje de manhã. Os manifestantes cobram a exoneração do superintendente local do órgão, César Lira. Ele é primo do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, do PP. César Lira foi nomeado em 2017, ainda na gestão Michel Temer. Em nota, o Ministério do Desenvolvimento Agrário informou que todas as nomeações para superintendências regionais do INCRA e escritórios estaduais do Ministério estão sendo tratadas na Casa Civil e na Secretaria de Relações Institucionais. A campanha de imunização contra a gripe influenza começou hoje em todo o Brasil. O Ministério da Saúde quer intensificar a vacinação antes da chegada do inverno. Segundo o Ministério da Saúde, no Brasil há mais de 80 milhões de pessoas que devem se vacinar contra a gripe A. A meta é de atingir pelo menos 90% de cada um dos grupos prioritários, ou seja, aqueles que têm mais riscos de desenvolver a forma mais grave da doença. Entre os alvos da campanha estão pessoas com 60 anos ou mais, crianças de 6 meses a 5 anos de idade, trabalhadores de saúde, professores, gestantes e puérperas.
Também fazem parte do público prioritário povos indígenas, ribeirinhos, quilombolas, profissionais das forças de segurança e salvamento, militares, pessoas com comorbidades, pessoas com deficiência permanente, caminhoneiros, trabalhadores de transporte coletivo, trabalhadores portuários, profissionais do sistema penitenciário, pessoas privadas de liberdade e adolescentes sob medidas socioeducativas. Quase 82 milhões de pessoas fazem parte dos grupos prioritários. No estado de São Paulo, onde apenas 69% do público-alvo foram imunizados no ano passado, a meta é atingir quase 18 milhões e meio de pessoas neste ano. No estado do Rio de Janeiro, espera-se vacinar cerca de 7 milhões de pessoas. Não é preciso fazer intervalo entre a vacina da gripe e da Covid-19. Inclusive, as doses podem ser tomadas no mesmo dia, exceto para crianças de até 11 anos. Um antibiótico que muda de forma poderá ser uma arma super importante para evitar mais de 1.200.000 mortes por ano no mundo. Funciona assim. Quando o vírus ou bactéria entra no organismo, o medicamento identifica o invasor e se transforma para combater e matar o que poderá causar uma doença. Para chegar ao novo remédio, o laboratório Cold Spring Harbor de Nova York, nos Estados Unidos, utilizou a técnica da clínica do clique, que ganhou o Nobel de Medicina do ano passado. A equipe também usou o Buvaline, que é uma molécula cujos átomos trocam de lugar facilmente. Nos primeiros testes, a droga mostrou ser eficaz contra as doenças resistentes a antibióticos, que provocaram 1.200.000 mortes no ano de 2019. O laboratório ainda vai fazer alguns testes para que o novo antibiótico seja colocado no mercado, mas já descobriu que funciona. Em diversos casos, os suplementos probióticos compostos por micro-organismos vivos são fundamentais para melhorar o equilíbrio da flora intestinal. Mas especialistas fizeram um alerta sobre os riscos causados por esse tipo de suplemento na saúde intestinal de pessoas saudáveis. Nos últimos tempos, os suplementos probióticos caíram no gosto de muitas pessoas e ajudaram no crescimento de uma indústria multibilionária. A promessa é que os produtos vão atuar no intestino com bactérias que podem melhorar a saúde de várias maneiras. E esses suplementos até reduzem os sintomas da síndrome do intestino irritável e da doença inflamatória intestinal, assim como previnem a diarreia e reduzem alguns efeitos colaterais dos medicamentos antibióticos. Porém, pessoas saudáveis e que não tenham problemas intestinais devem ficar longe desse tipo de suplemento. Um recente estudo mostrou que os suplementos probióticos podem reduzir os níveis de diversidade microbiana do intestino, fator que acarreta vários problemas de saúde. Por isso, para as pessoas saudáveis, existem maneiras mais confiáveis de nutrir o microbioma intestinal, como, por exemplo, comer uma variedade de vegetais, nozes, sementes, feijões e grãos integrais, que fornecem aos micróbios intestinais o combustível rico em fibras de que precisam para prosperar. Além disso, pesquisadores descobriram que comer alimentos fermentados como o iogurte, que contém probióticos e outros compostos benéficos, tem efeitos positivos na saúde e no microbioma intestinal. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse hoje que, embora uma reeleição à presidência do país esteja nos seus planos, o anúncio oficial ainda não será feito. Fontes da Casa Branca confirmaram que a decisão já foi tomada e agora estão sendo alinhadas as últimas decisões sobre a campanha para a reeleição de Joe Biden. O democrata de 80 anos pode competir mais uma vez ao cargo com o ex-presidente Donald Trump, que já anunciou que vai se candidatar às primárias do Partido Republicano. O país vai realizar novas eleições presidenciais em 2024. Em 2020, Biden derrotou Trump, que contestou o resultado e encorajou apoiadores a invadirem o Congresso norte-americano, que ocorreu em janeiro de 2021. Um tiroteio deixou 5 mortos num banco da cidade de Louisville, nos Estados Unidos. 8 pessoas ficaram feridas. Somente neste ano, o território americano já sofreu mais de 140 ataques.
O atentado ocorreu às 8h30 da manhã, 10h30 no horário de Brasília, dentro do prédio do Old National Bank. De acordo com a emissora CNN, algumas pessoas conseguiram se trancar no cofre do banco e ligaram para a polícia, que matou o atirador. Um oficial está entre os 6 feridos levados ao hospital. Massacres a tiros são comuns nos Estados Unidos, onde cerca de 400 milhões de armas de fogo estão em circulação. O presidente Joe Biden pede que o Congresso aumente o rigor da lei e proíba a venda de armas de assalto, tais como fuzis, mas enfrenta forte oposição dos republicanos. Um adolescente palestino morreu nesta segunda-feira durante uma operação militar israelense na Cisjordânia ocupada, em um novo episódio da escalada de violência na região nos últimos dias. O exército israelense disse em comunicado que as forças de segurança executaram uma operação em Acabat Jaber, um campo de refugiados próximo a Jericó, mas sem revelar mais detalhes. O Ministério da Saúde palestino informou que Mohamed Faiez Balyan, de 15 anos, foi atingido por tiros da ocupação na cabeça e no peito. Também nesta segunda, a britânica de origem israelense Lucy D. morreu no Hospital Hadassah, em Jerusalém, 3 dias depois de suas 2 filhas também terem sido vítimas fatais de um atentado palestino na área de Jericó. O carro da família foi alvo de tiros na passagem de Hamra, ao norte do Vale do Rio Jordão, na Cisjordânia, território palestino ocupado por Israel desde 1967. Os episódios de violência aumentaram consideravelmente desde a quarta-feira da semana passada, dia em que as tropas israelenses invadiram com violência a mesquita de Al-Aqsa, em Jerusalém, o terceiro local mais sagrado do Islã, durante as orações noturnas do Ramadã, em uma intervenção que foi muito criticada pela comunidade internacional. Após a operação, foram registrados atentados palestinos e lançamentos de foguetes a partir de Gaza, Líbano e Síria contra o território de Israel, que respondeu com bombardeios. Desde o início do ano, o conflito matou pelo menos 94 palestinos, 18 israelenses, uma ucraniana e um italiano, de acordo com o balanço da France Press, com base em informações divulgadas por fontes oficiais. Os serviços de resgate da França encontraram a 6ª vítima de uma avalanche que aconteceu ontem à tarde nos Alpes. As causas do acidente estão sendo investigadas. Segundo as autoridades, entre os mortos estão 2 guias de montanha apanhados pela neve que desceu do glaciar Armancet. Socorristas foram chamados para ajudar nas buscas pelas 2 pessoas ainda desaparecidas. Um grupo de 8 saiu ileso, disse a prefeitura local. Nenhum alerta de avalanche foi emitido para a região pela autoridade meteorológica, mas uma combinação de calor e vento pode estar por trás do desastre. Um helicóptero e cães de resgate foram enviados ao local, embora a prefeitura tenha alertado que uma nova avalanche não pode ser descartada. O célebre coreógrafo francês Pierre Lacotet morreu hoje aos 91 anos de idade. Ele era conhecido pelas adaptações de balés do século XIX às maiores companhias do mundo. Ele estava internado em uma clínica de Celles-sur-Mer, no sul da França, devido a uma infecção e um ferimento que evoluiu para uma septicemia. Lacotet era conhecido por suas adaptações de balés do século XIX para as maiores companhias do mundo. Sua última criação foi em outubro de 2021, com quase 90 anos, na interpretação para o balé do romance O Vermelho e o Negro, de Stendhal, para a Ópera de Paris. Nascida em 4 de abril de 1932, nos arredores de Paris, Lacotet ingressou na Escola da Ópera Parisiense em 1942 e se tornou dançarino principal em 1951. Uma lesão no tornozelo o obrigou, em 1968, a limitar suas atividades. Foi então que decidiu se concentrar nos antigos balés. E a seguir, chuva de atestados cai sobre as mesas dos chefes depois de um fim de semana marcado por jogos de futebol. E no Peru, quem faz sucesso é um professor que atravessa um rio com os alunos nas costas para que não deixe de estudar. Uma pesquisa apontou que a apresentação de atestados médicos cresceu nos últimos dias. Isso vem chamando a atenção, Beatriz, porque vem logo após os jogos de futebol das últimas semanas. E é bom gestores ficarem de olho, porque neste final de semana, muitos times e seus respectivos torcedores foram campeões.
O levantamento mostrou que no dia seguinte à semifinal do Campeonato Paulista entre Palmeiras e Ituano, no dia 19 de março, a ausência de trabalhadores foi 19% maior do que em segundas-feiras normais. Já em Minas Gerais, após a disputa entre América Mineiro e Cruzeiro, a entrega de atestados aumentou 15%. No Rio de Janeiro, a segunda-feira seguinte ao clássico Flamengo e Vasco foi 20% maior. Além dos problemas estomacais, as gripes são os casos mais comuns entre os funcionários das empresas que justificam as faltas. Desse jeito, muitos torcedores do Palmeiras devem ter faltado no trabalho mediante um atestado médico nesta segunda-feira. O laudo deve indicar tendinite, que é uma inflamação no tendão, no tecido que une o músculo ao osso, geralmente causada pelo excesso de movimentos repetidos. E movimentos repetidos é o que não falta para o torcedor palmeirense, que nos últimos anos está cansado de levantar taças. Nesse domingo, o Verdão conquistou mais uma, após golear o Água Santa por 4-0 e ficar com o título paulista de 2023. Pela 25ª vez, o Palmeiras pinta o estado de São Paulo de verde e branco. Esse é o 8º título de Abel Ferreira no comando do Alviverde. No Rio de Janeiro, o número de trabalhadores ausentes também deve ter sido grande, já que o Fluminense venceu com autoridade o Flamengo por 4-1 e garantiu o título estadual mais uma vez. Já o torcedor flamenguista deve estar com dor de cabeça após ter perdido mais uma taça. Haja analgésico. Em Minas Gerais, o número de torcedores apresentando um atestado para não ir trabalhar também deve ter sido grande. O motivo, 2 bicadas de um galo forte e vingador. Com 2 gols de Hulk, o Atlético Mineiro venceu o América e conquistou o campeonato estadual. Um tribunal da província de Yunnan, na região central da China, condenou um homem por matar mais de 1.000 galinhas de susto a 6 meses de prisão. O culpado, identificado apenas como Gu, ficou irritado com o vizinho que cortou árvores de sua propriedade sem autorização e, para se vingar, entrou na granja dele com uma lanterna. 500 aves ficaram assustadas, ficaram amontoadas e morreram esmagadas. Depois de pagar uma multa, ele voltou ao local e repetiu a ação, matando mais de 600 galinhas. Agora, vai ter que ficar atrás das grades. Um bando de filhotes de tartarugas foi flagrado nas praias do litoral sul da Bahia nesse fim de semana. Segundo biólogos, quase 800 filhotes nasceram em praias dos municípios de Ilhéus, Urucuçá e Itacaré. As imagens que circulam nas redes sociais mostram os filhotes que são das espécies oliva, pente e verde na areia. O nascimento dos animais foi acompanhado por equipes do projeto AMAR, que atua no monitoramento e preservação de animais marinhos no sul da Bahia. Em fevereiro deste ano, as praias de Ilhéus, Uruçaca e Itacaré já tinham sido local de nascimento de 693 filhotes de tartarugas marinhas. O evento chamou a atenção de banhistas e quem passava pelas praias. Todos os animais são da espécie tartaruga de pente. Vários outros ninhos estão sendo monitorados na areia de atuação do projeto Tamar. Esses ninhos estão no litoral sul, que vai de Maraú a Canavieiras. De acordo com o projeto AMAR, que atua no monitoramento e preservação de animais marinhos no sul da Bahia, a previsão é de que mais tartarugas nasçam nos próximos dias. E a FUVEST divulgou hoje a primeira lista extra de candidatos aprovados no vestibular deste ano, que seleciona estudantes para ingressar na Universidade de São Paulo. Para ter acesso, basta digitar no navegador do seu celular esse site que está na tela. Os classificados vão ocupar as vagas remanescentes, deixadas tanto pelo tradicional vestibular da FUVEST, como também pelo Enem. O prazo para realizar a matrícula online começa amanhã às 8 horas da manhã e termina já nesta quarta-feira, ao meio-dia. O governo do Ceará criou um programa que consiste em ensinar pais e mães a educarem os filhos sem a necessidade de castigos, palmadas ou gritos.
A ação já atinge 24 cidades do estado, incluindo a capital Fortaleza. Ao todo, são 9 encontros semanais com o intuito de fazer os responsáveis refletirem sobre a forma como seus filhos são criados. As turmas têm no máximo 15 pessoas e são formadas principalmente por mulheres. Os encontros são guiados por 190 profissionais, como assistentes sociais, psicólogos, psicopedagogos ou fonoaudiólogos espalhados pelo estado, treinados para realizar o trabalho. Através de intervenções nas falas dos pais, eles estimulam o diálogo entre pais e filhos e provocam a reflexão. Durante as reuniões, é normal que mães e pais chorem quando se dão conta que estão reproduzindo um comportamento do qual eles próprios foram vítimas. Segundo especialistas, o resultado após os 9 encontros são surpreendentes. A criança agressiva passa a ter a convivência mais afetiva e respeitosa com os pais. Para participar, as famílias precisam estar cadastradas no CRAS, Centro de Referência e Assistência Social. Até o momento, mais de 1.200 pessoas já participaram da iniciativa que tem como objetivo romper ciclos de violência. Segundo os desenvolvedores do programa, a grande maioria dos pais de hoje em dia foram criados na metodologia da palmada e da linguagem violenta. Portanto, é necessário um trabalho muito grande para desconstruir esses costumes. O programa foi desenvolvido após uma pesquisa realizada em 15 municípios mostrar que 85% das famílias ou cuidadores de variadas classes sociais admitiram já ter adotado práticas de disciplina punitiva contra crianças, como castigos, palmadas ou gritos. Um professor da zona rural do Peru passou a ser encarado como um herói ao carregar os alunos nas costas para que eles possam chegar a uma escola da zona rural de Arequipa. Angel Carrasco, que de carrasco não tem nada, vai todo dia à beira de um rio e carrega, um por um, 7 alunos que teriam que enfrentar as águas do rio. Às vezes, a correnteza bate no joelho, nas costas ou está muito forte. Para evitar tudo isso, Angel substitui o trabalho que as autoridades locais não fizeram, que seria construir uma passagem no local. E ele, sendo a própria passagem, não cobra nada. Ao contrário, dá estudo às crianças. Detalhe é que para onde os alunos serão levados não tem o mínimo, como banheiros e água corrente. Mas o professor, que é pai de 2 filhos, segue em frente e diz que não vai desistir. Garante que faz o trabalho com orgulho e que um dia os filhos conseguirão seguir em frente, não para cruzar um rio, mas vencer as dificuldades naturais da vida. E para todas as pessoas que enfrentam problemas, a solução pode estar na música. Um estudo mostrou que ouvir uma canção em momentos menos favoráveis pode melhorar o humor, reduzir o estresse e até ajudar no tratamento da ansiedade e depressão. Nas ruas é muito fácil encontrar pessoas ouvindo música a qualquer hora do dia. Tô vendo que você tá de fone, provavelmente tá ouvindo música, tá? Tô. O fone indica a prática e tem gente que vive com ele no ouvido. Principalmente quando eu acordo e quando eu tô trabalhando. Existe essa disponibilidade no trabalho de eu ficar ouvindo música, então eu sempre tô ouvindo. No transporte de um lugar pro outro? Com certeza. Quer dizer, então, música tá te acompanhando o dia inteiro, da hora que você acorda, da hora que você vai dormir? Isso mesmo. Talvez isso explique o sorrisão no rosto da Bruna. Pelo menos é o que indica um estudo feito por pesquisadores da Universidade de Viena, na Áustria, que encontraram evidências de que ouvir música realmente ajuda a relaxar. Portanto, reduz o estresse e melhora o humor. Para a realização do estudo, cerca de 700 participantes adultos, todos da Áustria e da Itália, tiveram que utilizar um aplicativo de celular criado especificamente para esse fim, onde eles tinham que registrar os hábitos de audição de música e também o humor do momento ao longo de uma semana, pelo menos 5 vezes ao dia. Pesquisas anteriores sugeriram que ouvir música pode sim reduzir temporariamente a sensação de estresse. Mas agora, os pesquisadores disseram ter encontrado evidências mais concretas dos benefícios das canções para a saúde mental, como explica esta especialista no assunto. Porque a música ela vai ajudar você a distrair das suas preocupações do dia a dia.
Além disso, né, ela diminui a atividade do sistema nervoso simpático, que é responsável por todo esse sistema de luta e fuga, né, que é a reação do corpo quando a gente está estressado. A doutora diz que o estilo influencia no resultado, já que cada música libera um neurotransmissor diferente. Tem aquelas músicas que vão liberar o neurotransmissor GABA, que é o responsável pela calma, pelo relaxamento. Eu costumo dizer que são as músicas de meditação, de louvor, de orações. Tu és Deus que move o céu e a terra. Por outro lado, as músicas agitadas estimulam o corpo e parecem dar mais energia. Essas músicas, né, mais animadas, vamos dizer assim, elas liberam níveis altos de serotonina e dopamina. E aí, como consequência, você tem essa sensação de bem-estar, de felicidade e de prazer. Isso quer dizer que tem hora certa para ouvir cada tipo de música. As mais agitadas são recomendadas para o dia. E à noite, escolha uma bem tranquila, como faz a Bruna. Para dormir, eu gosto de músicas mais calmas, como lo-fi. Mas será que toda música faz bem? O que importa é só o gosto de cada um? Que tipo de música você ouve? Variado. Sertanejo, black, coisa de tudo. Tô ouvindo Taylor Swift agora. É o que você costuma ouvir ou você é eclética? Mais eclética, mas eu ouço bastante ela. Hip hop, samba, de tudo. Tipo, dentro do bom gosto, sou eclética. A especialista em saúde mental diz que o problema não está no ritmo, mas na letra. Algumas músicas que têm umas letras mais pesadas vão fazer com que o cérebro fique mais acelerado. E essas músicas, dependendo do nível da letra, né, o que é que está escrito, qual a mensagem subliminar que está por trás dessa música, pode fazer o efeito contrário do esperado. Então, ele pode fazer o cérebro ficar mais estressado e mais preocupado. Fora isso, a médica afirma que música é tudo de bom e não por acaso virou terapia. Hoje a gente fala de musicoterapia. É muito comum ver isso nos hospitais onde a gente trata crianças e adultos com câncer, né? Onde a música ela vai trazer essa sensação de alegria. Um tratamento sem contraindicação, que pode ser usado por pessoas de todas as idades. Agora que você sabe que a música, ela melhora tanto seu humor, tira seu estresse, você vai ouvir mais? Sim, com certeza. O Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia, um ótimo fim de noite, início de semana para você e até amanhã. Boa noite, fique na paz. Tchau.